Olá, tudo bem? Como vai você? Eu me chamo Cláudio Souza, estou aqui mais uma vez para nós estudarmos o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. O capítulo 15 ele se subdivide em 6 itens, cujos títulos são de que o espírito precisa para ser salvo, a palavra bom samaritano, o mandamento maior, a caridade segundo o apóstolo Paulo, fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação e o último, sexto, instrução dos espíritos. Nós falaremos aqui sobre o mandamento maior. E Jesus diz: toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E lá nós vamos encontrar então em Mateus a leitura desse versículo, da qual eu vou reler aqui para que nós possamos ter uma compreensão um pouco maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhes essa questão, para tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, diz Jesus, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 25, 22, 34 a 40. É interessante essa passagem bíblica que nos remete a uma interpretação um pouco mais profunda da mensagem que Jesus queria deixar para aqueles homens que se julgavam doutores da lei. Os fariseus, que eram em grande número, se dedicavam ao estudo da lei mosaica, da Torá, tanto da lei escrita como da lei oral. Já os saduceus, que eram considerados seitas, assim como os fariseus, os essênios e os escribas, mas os saduceus, eles se importavam com política, com questões sociais e também religiosas, que são os personagens envolvidos nessa passagem bíblica de Jesus. Uma grande diferença entre os fariseus e os saduceus é que os saduceus não acreditavam em ressurreição. Para nós espíritas hoje, a dita reencarnação. E é interessante porque os evangelistas, eles trazem o contexto da qual estava inserido Jesus e dizem que Jesus já estava pregando no templo há mais de 3 dias. E a todo tempo Jesus era tentado, era testado e era posto em armadilha. Por isso que o versículo começa que os fariseus, em sabendo que Jesus tapara a boca dos saduceus, foram também tentados. Nessa ocasião, no templo, em suas pregações, Jesus foi tentado a dar uma resposta sobre pagar tributo a César, foi tentado pelos próprios saduceus em relação ao casamento depois da ressurreição e, por último, nessa questão dos fariseus, vai ser testado então em qual seria o mandamento maior. Mas Jesus tapou a boca dos saduceus porque eles levaram uma proposta para Jesus, para tentá-lo, contando uma história. 7 irmãos existiam numa família e um deles se casou. De repente, veio a falecer. Não deixou herdeiros, não deixou herança. A esposa dele se casou com o irmão número 6, mas esse irmão número 6 morreu também. E de forma sucessiva, a esposa foi casando com cada um dos irmãos,
até que por fim os 7 morreram e também a esposa morreu. E os saduceus perguntam a Jesus, com qual desses irmãos, então já no processo de ressurreição, ficaria a esposa? E Jesus, de forma muito sábia, vai, percebendo a armadilha, vai desmoralizá-los, dizendo que Deus havia falado, isso contido na Torá, de que homens e mulheres não se casariam e tornariam-se então anjos no céu. Para aquela época, aquela compreensão. Bom, o que nos faz a ter uma reflexão maior, e essa foi uma das tentativas de cilada armadas para Jesus. Porque tanto fariseus como saduceus, como os escribas, como os sacerdotes, eram realmente estudiosos da lei mosaica. Eram doutores, os escribas eram doutores. Os fariseus, os sacerdotes, eram os mestres. E eles se dedicavam de forma muito veemente ao estudo da lei. Tanto que, na dúvida, o povo daquela época tomava esses personagens como os que poderiam lhe dar orientações sobre determinadas questões relativas a Deus. A lei de Deus estava presa, aprisionada na mão desses homens que, na maioria das vezes, a utilizavam de forma indiferente, com segundas intenções e com interpretações completamente tendenciosas aos seus interesses. Mas a resposta de Jesus com esses 2 mandamentos não vai criar uma nova lei, porque Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas eu vim fazê-la cumpri-la. Não só entendê-la, não só falá-la, não só demonstrá-la, mas, acima de tudo, exercitá-la. E Jesus vai então tirar esses 2 mandamentos que nós vamos encontrar lá na lei mosaica, na Torá, que é composta por 613 mandamentos. Vejam só, 613 mandamentos, 248 positivos, ou seja, as coisas que deveriam se fazer, e 365 das coisas que não deveriam se fazer. Eu presumo que era muito complicado para homens e mulheres conhecer as 613 mandamentos. Jesus vai compilar em 2 mandamentos. Jesus liberta a lei de Deus. Não questiona a lei mosaica, porque ele tira os mandamentos que lá estavam contidos, mas ele liberta os mandamentos, a lei da mão dos homens. E nos dá de forma que cada um de nós possamos aprender, entendê-la e, acima de tudo, praticá-la. Então, nesse capítulo, fora da caridade não há salvação, nós vamos encontrar por diversas vezes o amar a Deus sobre todas as coisas, o amar o próximo sobre a si mesmo, mas exercendo a caridade, ou seja, os 2 mandamentos em ação, em movimento, praticando, exemplificando. E para isso, obviamente, se faz necessário um melhoramento íntimo de cada um de nós. E então, Jesus vai fazer essa crítica da forma tendenciosa das quais aqueles homens que, na sua ânsia de poder, viu em Jesus uma afronta, viu em Jesus um adversário, porque Jesus estava, de certa forma, tirando o conhecimento e escandalizando eles perante o povo da época, porque cada vez que eles iam testar Jesus, Jesus então colocava de forma muito clara e muito precisa realmente a lei de Deus. E Jesus vai então dizer lá em João 14, de 21 a 26, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei
e manifestarei a Ele todo o meu amor. Então, que nós possamos introduzirmos esse pensamento, essa ideia e, acima de tudo, essa inspiração para que nós possamos, dentro de todas as nossas ações, de todas as oportunidades, de todos os detalhes que surgem na nossa vida, inserirmos os 12 mandamentos. Fazermos pelo outro da forma que gostaríamos que fizesse para nós, mas fazer pelo outro de forma a demonstrar o nosso amor e a nossa gratidão a Deus. Nós hoje, cristãos, não precisamos da Torá, dos 613 mandamentos. Nós temos eles compilados em apenas 12, de forma muito simples, mas de forma muito profunda. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre os nossos impulsos, as nossas tendências, as nossas vontades, as nossas derrotas, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Amar a Deus a ponto de fazer com que Ele nos preencha, a ponto de fazer com que Jesus habite dentro dos nossos corações, a ponto de fazer com que o nosso pensar, o nosso falar e o nosso ouvir ecoe o seu Evangelho, e que esse amor transborde de tal forma que faça com que muitas e muitas pessoas queiram conhecer esse Jesus que não está preso nos livros, que não está preso nos armários, mas que está liberto no nosso coração através das nossas atitudes. Um grande abraço, um forte abraço a você e até a próxima.